E a gente destaca que ontem o presidente dos Estados Unidos, Juliana, Donald Trump, fez uma publicação, né, se dirigindo aos pecuaristas lá do país, dizendo que a situação deles era confortável, e isso em função de uma medida feita por ele, por Donald Trump, em aplicar o tarifaço, né, em taxar os produtos brasileiros, incluindo a carne. É isso. E aí, com isso, acaba, de alguma forma, respondendo o presidente americano a uma pressão interna. E é esse ponto, a gente pode colocar como um trunfo, né? Que o presidente Lula está levando para essa negociação, muito embasada também pelos setores produtivos que também fazem parte dessa viagem, não necessariamente nas mesmas agendas do presidente Lula, mas sim alguns empresários também foram para essa viagem à Ásia, de olho nessa conversa possível entre o presidente Lula e o presidente americano, com algumas cartas na mesa. Uma delas seria pressões que estaria sofrendo o presidente Donald Trump, pressão dos próprios empresários americanos por conta do tarifaço, que acabou acarretando em medidas ruins, né, impactos econômicos dentro dos Estados Unidos, e acabou, de alguma forma, pensando em alguns produtos específicos, Leandro, vamos falar aí do caso das carnes, abrindo espaço para que o Brasil olhasse para outros mercados que até então não estavam sendo olhados, porque tinha ali uma relação muito próxima e até de fidelidade com o governo americano. Então, qual é a expectativa? De que nessa conversa haja ali possivelmente um período de negociação negociado entre o presidente americano para tentar reverter o tarifaço, e tem setor falando, inclusive, em isso acontecer, a reversão do tarifaço, até o fim do ano. Então, vão com expectativas positivas. Agora, eu vou retomar só dois pontos que a gente acabou não trazendo, porque teve breaking news aqui ontem, que é o seguinte: o cenário internacional, que acaba interferindo, no caso dessa conversa, pode interferir nessa conversa entre o presidente americano e Donald Trump. A gente teve uma escalada da investida dos Estados Unidos contra a Venezuela, e esse assunto coloca o Brasil em meio a esse conflito. Não tem jeito do Brasil se colocar para fora, porque isso tem a ver com a situação da América do Sul. O Brasil está aqui junto a esses países. Teve crítica de muitos chefes de Estado da América do Sul sobre o que está acontecendo ali na Venezuela. E a escalada desse conflito pode ser um assunto que acabe ganhando à frente. Não sabemos ainda se isso pode acontecer, mas lá atrás, isso era visto como uma questão delicada nessa conversa. E tem uma outra questão também, que é o conflito no Oriente Médio, né? Em meio a essa questão do acordo sobre o cessar-fogo, isso também ser colocado como o cenário internacional interferindo de alguma forma nessa conversa, porque no caso do Oriente Médio pode ser, né, não sabemos, pode ser que isso nem aconteça, mas tinha ali uma expectativa da diplomacia que o presidente americano recuasse dessa ida à Malásia. Então, questões desse cenário internacional podem interferir, ainda que a diplomacia esteja vendo como muito positiva essa possibilidade de conversa.